Olá, estamos aqui nesse dia nublado, por muito amor pela educação parental, para conversar sobre o tema Resposta automática não gera vínculo com a Amanda. Amanda, conta pra gente quem é você, o que te move nesse trabalho tão bonito com famílias e educadores. Bem, eu sou Amanda Machado, sou pedagoga, psicomotricista, educadora parental e meu trabalho consiste em regenerar as relações, na construção de vínculos mais fortes, da presença, do olhar. Então, essa tem sido a minha trajetória durante todos esses anos. Só que agora eu estou me dedicando muito mais a esses encontros com as famílias, né? Porque eu acredito muito que em determinado momento a gente perdeu a mão nesse lugar de nos relacionarmos uns com os outros. E hoje a gente precisa sim regenerar esse encontro, regenerar nossa forma de ver o mundo, de ver nosso lugar na sociedade. Então, por meio de jogos, de dinâmicas, é isso que eu tenho promovido nos encontros que eu faço. Ai, que maravilha! Quando eu vi esse tema, eu fiquei intrigada. Quando falamos que respostas automáticas não geram vínculo, do que exatamente estamos falando? Você pode dar alguns exemplos do cotidiano? É porque a gente hoje está vivendo muito, Fabiola, no modo avião, tá? A gente tá ali na presença, mas ao mesmo tempo a gente está conectado em outro lugar. E aí é essa criança que se aproxima, chega e a gente fala o quê? Ah, já vou. É daqui a pouco. Ou então, ai, tá lindo, né? Você responde tudo muito rápido. E aí esse modo automático é que faz com que a criança, com o tempo, ela perceba que por que que eu vou falar com a minha mãe? Por que que eu vou falar com meu pai? Né? Se na verdade o que ele me diz é algo tão genérico, é algo tão sem sentido muitas vezes, né? Ele tá falando de A, você responde B. E aí, com o tempo, ele vai entendendo que ele não precisa, de fato, conversar com você, porque você não está verdadeiramente ali para ele. E o mais interessante é você pensar que essa criança está ali agora, mas daqui a alguns anos ele vai se tornar um adolescente. E aí a família vai falar que esse adolescente não conversa comigo, vai dizer que esse meu filho não quer papo, mas isso está começando lá na infância. E aí, mais um pouco, ele vira esse adulto, que também não consegue estabelecer uma relação, não consegue construir um vínculo consistente com esse grupo de adultos a qual ele frequenta, nessa empresa que ele trabalha. Então, quando eu falo de regenerar, e aí por isso que eu estou trazendo muito, né, esse tema para mim, é porque a gente precisa reencontrar com esse outro modo que a gente pode viver, mas em algum momento a gente achou que ele não era importante. Esse ponto é muito importante, né? Que a gente pensa que o adolescente nasce adolescente, esquece do que vem antes. Aham. E aí, quando a relação desanda, a gente tenta buscar o ponto de partida, mas tem que voltar lá para o início, né? Por que que a gente tem respondido tanto no automático? O que que a nossa rotina ou cultura atual tem contribuído para isso? É, a gente tá cansado, né? A gente tá muito cansado. E aí, esse cansaço que a gente tem do dia a dia, dessa sociedade da produtividade, né? Que a gente cisma em dizer que não dá tempo para nada, e quando a gente tem tempo, a gente ocupa com uma outra coisa que, na verdade, é mais um produto, é mais uma coisa para a gente entregar para o outro. A gente entra nesse ciclo onde, na verdade, tá tudo muito rápido, mas na verdade somos nós que estamos nesse acelero todo, né? Somos nós que não estamos conseguindo nos conectar. Eu acho que a vida ganhou um sentido de produto. Até para me relacionar com você, eu vou pensar o que que na verdade eu vou ganhar em troca. O que que eu vou ter em troca? E aí, eu vou sempre trazendo o contraponto da infância com o adulto, porque quando a gente lida com uma criança e a gente fala para essa criança assim: olha, se você se comportar bonitinho, você vai ganhar um pirulito quando você sair daqui. Ou olha, nossa, você tirou uma boa nota, vou te dar esse presente. Então a criança também vai entendendo esse lugar de que ela precisa estar performando, ela precisa estar ali num outro status quo para ter o seu amor, para ter o seu lugar, o lugar garantido na sua vida. Então, até aquele momento de ser criança, ela vai sendo roubado, porque a criança, ela, aos pouquinhos, ela vai se modelando para que ela tenha esse tempo maior com você, mas é um tempo que nem sempre é o que ela gostaria, porque ela tá ali sim num jogo de sedução que ainda não é nessa sedução que o adulto elabora, mas ela vai entendendo esse jogo de papéis ali entre a família, entre os colegas, entre os amigos, e ela vai se modulando. Então,
o nosso modo de viver, nossa produtividade, a nossa aceleração na vida, ela tem nos roubado da nossa essência, do que é importante pra gente. E se rouba da gente, obviamente, tá roubando das crianças, porque a gente também não tá tão íntegro ali com elas, não está tão presente. Então é sempre nessa mola, né, que vai, que volta, que se retroalimenta. E as relações vão ficando cada vez mais esvaziadas, as relações vão ficando cada vez mais líquidas, como diz o Bauman, né, que ele é um filósofo maravilhoso, que ele vai falar sobre esse amor líquido que se esvai, esse amor líquido que se perde, né, na presença, na não presença, na verdade, né? E então eu acho que hoje a gente tá respondendo muito no automático porque a gente tá com tanta pressa e a gente tá entendendo que a gente não tem tempo para perder. Mas de que tempo é esse que a gente está falando, né? Que tempo é esse que a gente nunca tem? Porque cadê ele? Né? Então acho que eu tenho pensado muito sobre tudo isso aí. E quais os efeitos disso nas relações, especialmente com as crianças? O que que se perde quando a resposta vem sem presença? Perde-se tudo. Perde-se o vínculo, perde-se a autoestima. Uma criança que não é vista, ela não se sente valorizada, ela perde a sua potência e provavelmente ela vai tentar encontrar isso em outros ambientes. Então, quando a gente não encontra em casa, né, um porto seguro, aonde de fato a minha família perceba o meu lugar ali, que perceba que eu posso ser uma criança muito quietinha. Isso não quer dizer que eu não tenha dores, que eu não esteja sofrendo, que quando um amigo meu puxa um brinquedo meu ou ele fala alguma coisa para mim que eu não gostei, isso é tão sério quanto um adulto quando fala para outro. Então, essa presença que não tem vínculo, ela gera esse esvaziamento da relação. Então, como é que a gente cresce? E aí a gente vira um adulto, né? A gente vira um adulto que não acredita no outro, a gente vira um adulto que não acredita em si mesmo, na verdade, porque onde estavam meus cuidadores principais, os primeiros, né, que me disseram da minha potência, que valorizaram as minhas ações, que disseram para mim o que eu poderia fazer com aquilo que eu estava vivendo, que é me orientar, porque o que a criança precisa é isso, é dessa orientação. Cara, dói muito. Você já imaginou? Você tem uma amiga, você tá lá, você tem seus 6, 7 anos, você tem uma amiga, ela diz que não é mais sua amiga, que não vai te chamar para festa de aniversário dela. Isso dói muito e dói tanto, porque quando você vai para a rede social de um adulto, né, e dele esse adulto descobre que aquela pessoa do trabalho fez uma festa e não chamou, ele sofre. Mas qual é a diferença? Ah, porque ele é um adulto e foi uma coisa intencional. Então ele não chamou você pra festa e aí dói. Mas aí quando é criança, ah, isso é bobeira, deixar pra lá. Cara, a gente precisa parar com esse negócio de falar que é bobeira e deixar pra lá. O que acontece na vida de adulto, acontece na vida da criança também. São só pensamentos diferentes, são só oportunidades diferentes de aprender a lidar com as coisas. Então, no momento que a gente para e pensa que aqueles conflitos, a única diferença que a gente tem é que nós já passamos por eles. A criança é a primeira vez que ela está passando por aquilo. Então, a gente, de fato, precisa parar, ouvir, assim como a gente ouve um outro colega de trabalho contando pra gente uma fofoquinha que aconteceu dentro da empresa. Então, esse lugar da presença e do vínculo, ela precisa ser muito pautada pela escuta e por acreditar que o que a criança está sentindo é de fato verdade. Na prática, como é possível sair desse automático? O que que podemos fazer para cultivar mais presença nas interações do dia a dia? Eu costumo dizer, e eu tenho me apropriado muito de uma ferramenta que tem na disciplina positiva, que são as reuniões de família. Eu acho que de tudo que eu vi, que eu aprendi, essa para mim ficou assim muito forte, porque o nome já me diz tudo. Reunião. Toda criança passa por algum momento aonde ela escuta a família assim: "Não posso falar agora que eu estou em reunião", ou "Estou em call", né, que agora a moda é "estou em call", né, e eu tô isso. "Ah, não posso porque tem reunião do trabalho". "Ah, não vai dar porque eu vou precisar ficar muito no trabalho". Então ela entende que o trabalho, na verdade, é algo muito, muito importante, mais às vezes do que ela, dependendo do contexto. Então, quando a família, ela organiza dentro da casa dela um dia da família ou um tempo para ela, a reunião de família,
O que que ela tá dizendo para essa criança? Olha, você tem importância para mim. E ela vai entender isso de uma forma muito genuína. Eu acredito tanto nisso, Fabíola, que eu construí um baralho, que na verdade ele não tem grandes coisas, mas ele é um baralho que se diz consuma a vida. É um baralho que vai te convidar a você ter esse momento de pausa. E eu vou te dar até dicas de como você brincar, porque pode parecer esquisito, mas os adultos muitas vezes não sabem brincar quando não tem um dispositivo eletrônico por perto. Sim. Então, esse baralho, ele tem uma pegadinha que é mais para a família até do que para a criança, mas ele vai cronometrar esse tempo de brincar também. Isso eu estou trazendo muito forte porque a criança ela vai entender que aquele momento só tem eu, meu pai, minha mãe, eu, minha mãe e minha mãe, seja lá qual for a configuração da sua família. E ela vai se sentir importante porque você reservou um tempo na agenda para ela. E isso não é ser cruel, porque as famílias às vezes acham que não tem tanto tempo para brincar, ou que não vai dar, ou que não, como assim? Eu vou reservar um tempo pro meu filho? Meu filho é tudo. Sim, seu filho é tudo na sua vida. Eu tenho certeza disso. Mas será que ele tem certeza disso? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa legitimar e refletir bastante, porque às vezes a gente está achando que o nosso filho entende que ele é amado. Mas será de verdade? Você já perguntou para ele? Como é que você sabe que eu te amo? Como que você sabe que eu te amo? Esse como vai fazer muita diferença. Então, essa reunião de família, eu acho que ele vem um pouco responder a esse como, sabe? Eu te amo porque eu dedico esse momento, que talvez seja só aquele momento que você tem na vida, são aqueles 15 minutos que você para almoçar com ele, que você busca na escola, que você lê um livro, é aquele momento que você tem. Então, hoje, o que eu posso dizer para as famílias, arrumem sim um tempo na agenda para os seus filhos. Isso vai fazer uma diferença enorme na vida deles e na constituição deles como sujeitos. Para quem está ouvindo e se sentiu tocado por essa conversa, que primeiro passo você sugeriria para começar a mudar essa lógica? Eu acho que é encontrar, encontrar essa brecha na sua agenda, assumir para você que você provavelmente está acelerado, entendeu? É você para assim, de verdade. Assuma isso para você, encontre um tempo na sua agenda e faça algo. Comece a agir agora, seja por 5 minutos, seja por 1 hora. Se você tem um companheiro, alguém que divide essa formação dessa criança com você, façam isso juntos. Se não der para fazer junto, faça cada um num momento, mas faça. A gente está precisando parar de ficar só falando sobre e está precisando agir. Nesse campo eu falo, o tempo está passando. Não mais acelerado, mas ele está passando e não vai parar de passar. Então, ou a gente começa a agir agora, ou cada vez mais nós vamos ficar vendo adolescentes com questões psicológicas, a saúde mental já está indo embora, a saúde social tá capenga, porque os encontros, as parcerias, o olho no olho, ele tá perdendo esse espaço para esses encontros virtuais. Então, se a gente começa a cultivar isso agora, a gente com certeza vai ver os efeitos disso no futuro dos nossos filhos, das nossas crianças, porque o nosso futuro já está aqui, é agora. Então, vamos cuidar de agora para a gente não ficar reclamando, né, gente? Porque eu tô cansada também de ficar ouvindo todo mundo reclamando que essa geração é diferente. Cara, essa geração é a minha e eu tô aqui para tentar fazer o melhor que eu posso enquanto eu estiver viva, porque alguém vai se apropriar disso do que eu tô falando, vai fazer sentido para alguém, e se fizer sentido e nessa família algo puder ser mudado, cara, eu já cumpri meu papel e vou tentar cumprir mais outros. Maravilhosamente bem, né? Até porque essa geração não se cria sozinha. Ela é Não, continuidade de alguma coisa que já está existindo. Tá maravilhoso esse papo, mas a gente tem que finalizar. E eu quero saber, onde as pessoas podem te encontrar e continuar essa conversa sobre vínculo, presença e infância com mais intenção? tá. Eu tô no Instagram, né? Meu arroba é além.dolhar, esse D é mudo. Tá? Podem encontrar lá, tem meu portfólio, entrar em contato, tanto para a gente bater um papo, continuar essa conversa, como até na promoção mesmo de jogos de conexões, que é isso então que eu faço dentro das empresas, dentro das escolas, e de lá saem muitos insights, muitas metáforas que ajudam as famílias então a se relacionarem de uma forma mais positiva. E para o presencial também, né? E Rodas pro de Versa, conversa, isso. palestras, porque o olho no olho, ele é importante demais. O olho no olho real, né? Não só o virtual. Exatamente, é por ali que eu vou. Obrigada, Fabiola. Nada, querida.